Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Meu nome é Rielson Fragoso e hoje vamos para nossa aula de número 7 para o concurso da Prefeitura de Paraty. Quero agradecer a participação de vocês aqui no canal, likes, comentários, eventuais compartilhamentos. É muito gratificante receber esse feedback positivo de vocês. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui no canal e espero que esteja ajudando no progresso de vocês. Nessa aula, vamos terminar a meta que foi combinada das questões da lista 1. Nós combinamos que iríamos até a questão 61. Lembrando, a lista 1 e a lista 2 e também a lista lá do curso do CRF-RJ, de questões que eu usei nos vídeos daquele curso, estão disponíveis lá no canal do Telegram. Só acessar lá, buscar nas mensagens, e você vai ter acesso a esses PDFs. Lá na lista tem 200 questões. O do IBEST não, do IBEST só tem as 30 mesmo. Foi o que eu consegui achar. Mas aqui da banca Avança tem muito mais questões. Então a lista 1 e a lista 2 estão com 200 questões cada uma, mas a meta aqui de aulas gravadas será somente para as questões do ano de 2024. E na lista 1 vai até a questão 61, e na lista 2 passa um pouco da centésima. Não lembro quantas exatamente agora. Fazer todas é praticamente impossível, pelo menos até a data da prova, né? Mas eu acredito que com essas aulas, se você tem acompanhado legalzinho, você vai conseguir fazer as próximas. Ou mesmo que você venha errar, você vai ter conhecimento baseado nas aulas que você estudou aqui para conseguir entender onde você errou. Os gabaritos das questões estão lá no final dos PDFs, dos respectivos PDFs. Então, para a galera que vai fazer para os cargos de nível fundamental, já comenta aí se você está acompanhando desde a aula 1, na ordem, e como é que está sendo a experiência, como é que está sendo a sua percepção de aprendizado. Questão 50. Em uma loja de eletrônicos, uma pessoa compra 2 smartphones e um tablet, gastando no total R$ 7.200. Se o preço de um smartphone é desconhecido e o preço de um tablet é de R$ 2.200, qual é o preço de um smartphone? Sempre, sempre, sempre. Se você não fez a questão ainda, se é a primeira vez que você está lidando com a questão, pause, tente pelo menos fazer aquele passo 1 que eu sempre falo, que é entender o que foi informado e o que se quer, e aí depois você volta para a questão, para você pelo menos botar sua cabeça para trabalhar por conta própria por um tempo. Isso é de grande importância. Claro, preferência tente fazer, mas se não der para fazer por algum motivo, pelo menos faça essa reflexão e aí depois volta, para ver se as ideias batem. Então, qual vai ser a abordagem? Ele me informou o gasto total foi de R$ 7.200. E a brincadeira é descobrir qual é o preço de um smartphone com base na compra que ele fez, com base no valor total, mas ele não comprou smartphone, somente smartphones, ele comprou um tablet. Ele me informou o valor do tablet, então o valor do tablet é conhecido, cognito, em outras palavras. E o valor do smartphone é desconhecido, ou seja, é incógnito. E essa palavra te lembra alguma coisa? Lembra a incógnita. Então olha a ideia. Quando, matematicamente falando, eu tenho um valor desconhecido, costumamos atribuir a esse valor desconhecido uma incógnita. Que é justamente isso que a palavra significa, desconhecido. Normalmente, essa incógnita é o x. Tem até uma razão histórica, hein? Bem legal, do porquê ser o x. Mas, você pode usar a letra que você quiser, ou o símbolo, fique à vontade. Mas o importante é a ideia. Então, se eu estou falando de uma incógnita, muito provavelmente eu estou falando de uma equação. Eu vou montar uma equação com base no que foi informado. Porque equação é esse ato de eu igualar duas afirmações. E aí, como eu preciso descobrir um certo valor desconhecido, uma equação é muito útil. Porque eu relaciono as informações que foram dadas numa equação só, onde nessa equação eu tenho uma incógnita só. Se ele não me informasse o valor do tablet, ia ficar mais difícil eu descobrir. Porque eu tenho incógnita do smartphone, do preço do smartphone, e incógnita do preço do tablet, que eu não posso assumir que são iguais. Eu teria que assumir que podem ser diferentes. Elas poderiam ser iguais, mas poderiam ser diferentes. Mas como ele me deixou com uma incógnita só, com um valor desconhecido só, então fica muito simples montar essa equação e através dela eu descobrir esse valor desconhecido. Esse talvez seja o fundamento principal de uma equação. Então olha só, e de onde vai surgir essa equação? Do além? Não. Você vai buscar uma comparação. Onde no enunciado, um mosquito chato, onde no enunciado ele estabelece uma relação de equivalência entre duas coisas. Logo na primeira linha, ele afirma que
ao comprar 2 smartphones mais um tablet, isso é igual em custo a R$ 7.200. Ou seja, melhorando, né? O valor de 2 smartphones mais um tablet é igual a R$ 7.200. Só que o preço do smartphone é desconhecido. E aí vamos atribuir, criativamente, a letra X a esse valor. E como vamos montar a nossa equação, então? X é o valor de um smartphone. Se eu comprei 2 smartphones, eu comprei X mais o valor do tablet, que é 2.200. Isso é igual a 7.200. Olha só, eu tenho uma soma de parcelas iguais. Esse valor X, embora eu não saiba qual é, eu sei que é algum valor específico, que é o preço do smartphone. E aqui, esse X é o mesmo valor. Eu estou repetindo o X, então significa que é o mesmo valor. Se o primeiro X tiver um valor específico, esse outro X, que é a mesma coisa, também terá. E quando eu tenho uma soma de parcelas repetidas, é a mesma coisa que eu uso a notação da multiplicação. Se a gente tem isso aqui, ó, 3 mais 3, a gente não pode escrever e temos 2 vezes o 3. A mesma ideia aqui. X mais X é 2 vezes o X. Eu peguei o preço do smartphone e multipliquei por 2, já que eu comprei 2 smartphones. Ou, sendo mais rápido, você poderia entender. É uma coisa mais essa coisa. Uma banana mais uma banana. Um smartphone mais um smartphone. Dá quanto? 2 smartphones. Uma banana mais uma banana dá 2 bananas. X mais X dá 2x. Então, continuando a nossa equação, a gente tem isso daqui. Se você lembra da escola e tudo mais, você vai lembrar que joga para um lado, troca o sinal, joga para o outro, troca o sinal. Mas qual que é a ideia por trás disso? Qual que é o fundamento? Pensa que uma equação ela é um sistema de equilíbrio. Pensa naquela balança de 2 pratos. Como funciona? Você tem um objeto, ou no caso, sei lá, num açougue, um pedaço de carne, enfim, um objeto, vamos chamar de objeto. E você quer pesar, você não sabe qual é o peso dele. E aí, você tem já à sua disposição alguns pesos de valores conhecidos que você vai usar de referência. Aí você tem lá um peso de 1 kg, um de 2 quilos, um de 3 quilos. Você consegue ir configurando e comparando. Você vai comparando até chegar no equilíbrio. O que significa o equilíbrio? Eu tenho um objeto que eu estou querendo conhecer o peso dele, ou seja, o peso dele é desconhecido. É uma incógnita. Aí eu boto ele num prato. Beleza. Aí eu vou acrescentando os pesos conhecidos no outro lado, no outro prato. Quando essas duas coisas se equilibrarem, eu vou olhar para esse outro prato que eu enchi com pesos conhecidos e vou ver quanto que está somando essa galera. Então eu botei lá, por exemplo, um de 1, um de 2, um de 3 e equilibrou. Então soma aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 deu 6. Quer dizer que esse objeto ele tem 6 quilos. Então aquele valor incógnito é equivalente a 6. Então, o que acontece? A partir daqui que eu tenho esse equilíbrio, eu tenho uma equação. E agora, olha a ideia. Uma vez que eu cheguei nesse equilíbrio, cheguei nessa equação, toda alteração que eu fizer simultaneamente nos dois lados, a equação se mantém. A equivalência vai se manter. Então, chegamos no equilíbrio. Agora eu vou dizer, eu vou remover 1 kg de cada lado. Esses pratos vão se mexer? Não. O ponto que eu estou tirando exatamente no mesmo tempo. 1 kg. Não, o equilíbrio vai se manter. Se eu adicionar 10 kg de cada lado, o equilíbrio vai se desfazer? Não. Porque toda alteração que eu estou fazendo dos dois lados ao mesmo tempo. Então a equação continua verdadeira. Continua válida e eu não cometi nenhuma incoerência. Esse é o fundamento do joga para o lado, do joga para o outro, mudando o sinal. Porque esse joga para o lado, joga para o outro é simplesmente um resumo do que acontece. Mas o que você faz no meio desse processo é uma alteração simultânea nos dois lados da equação. Agora vamos trazer para a questão. Chegamos nessa situação aqui, ó, na segunda linha. O que eu quero descobrir? Não é o valor do x? Então qual que é a ideia principal? Quando eu tenho uma incógnita numa equação, eu quero deixar essa incógnita de um lado para poder descobrir ao que ela equivale. Então eu quero chegar numa situação tal que eu fique só com x de um lado e aí ele vai estar sendo igualado a algum valor. Nesse momento, eu vou descobrir o valor de x. Essa é a ideia, só que para fazer isso nem sempre é tão simples. Então você precisa usar desse fundamento de que você tem que aplicar essas alterações como você quiser, desde que você mantenha a equação verdadeira, você mantenha o sistema em equilíbrio.
Se na minha balança aqui, nessa situação, tá equilibrada, se eu tirar 1 quilo de um lado e acrescentar 2 do outro, já era. A equação não é mais verdadeira. A mesma coisa aqui. Então você não pode, embora você possa fazer como você convir, somar, subtrair, dividir, multiplicar, você tem que fazer dos dois lados a mesma alteração e ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sei que eu quero deixar o x sozinho em um lado, então eu vou, esse 2.200 aqui, não me interessa que ele esteja aqui, não me convém. Então eu quero tirar ele dali, mas eu não posso ir lá e simplesmente, pum, tirar ele dali e pronto, acabou. Não, tem que lembrar, a alteração que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro ao mesmo tempo. Então, se eu quero sumir com esse 2.200 dali, se ele está somando, eu estou desse lado aqui, estou somando 2.200, eu quero subtrair esses 2.200. 2.200 menos 2.200 vai dar zero. E somar com zero, mesma coisa que não somar com nada, certo? Então, eu vou tirar 2.200 dos dois lados. Vou botar em outra cor, é que a gente tem esse recurso, por que não? Deixar a vida um pouco mais colorida, né? Já é muito cinza. Pronto. Aí percebe aqui que tiramos 2.200. 2.200 menos 2.200 vai dar zero. Aqui fica 2x mais zero. E aqui, 7.200 menos 2.200 vai ficar 5.000. Só que o zero, na soma e na subtração, ele é elemento neutro, né? Ele não precisa ser representado. Então aqui fica 2x somente, igual a 5.000. Agora, pega essas três linhas aqui que a gente brincou e olha aqui rapidinho. Aqui eu fiz o fundamento da coisa. Agora a gente vem para o macete. Macete é o resumo desse passo que a gente fez. Pega esse 2.200 que está somando, joga para o outro lado com o sinal trocado. Pronto. Beleza. Chegamos em que? 2x igual a 5.000. Entendeu? Só que de onde vem isso? Isso aqui. Da ideia de que uma alteração que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Para que a equação se mantenha verdadeira. Para que eu possa chegar num resultado correto, coerente. E aí, para resumir todo esse processo, a gente costuma falar vulgarmente, joga para um lado e troca o sinal. Se está multiplicando, você joga para o outro lado dividindo. Está dividindo, você joga para o outro lado multiplicando. Mas é daqui, disso aqui, que vem esse resumo. Então aqui, lembrando, eu quero x somente. Então como é que eu isolo o x desse lado? Eu posso dividir por 2. Porque olha só, eu tenho 2 vezes o x. Se eu dividir os dois lados por 2, esse 2 aqui ó, vai simplificar. 2 dividido por 2 é 1. Aí vai ficar 1 vezes x, que é a mesma coisa que falar x. E o 1 é elemento neutro na multiplicação. Beleza, e aqui fica 5.000 dividido por 2. Fazendo a continha, você vai achar 2.500. Pronto, achei que x vale 1.500. Mas o que é x? X é o símbolo que atribuímos ao preço de um smartphone dessa situação. Então, uma equação, ela não é um monte de letra e número aleatoriamente jogado ali. Você tem que ficar quebrando a cabeça para tentar achar o tal do x. Ela está contando uma história. Ela é um texto. A gente traduziu do português para matemática. E ela tem um significado. Nesse caso, x significa o preço, até então desconhecido, desse smartphone. E se você conferir, passar para o passo 4 da resolução de problemas, que é conferir a sua resposta, você vai ver que bate. Eu comprei 2 smartphones, ou seja, 2 vezes o x, deu 5.000, mais um tablet de 2.200, dá 7.200, que era o valor afirmado do total da compra. Então o gabarito é a letra D. Bom, e o legal de você assistir as aulas na ordem é que aqui eu gastei esse tempo fundamentando o conceito de equação. Talvez agora você tenha esclarecido coisas importantes. E pode ser que você tenha aprendido só a parte da regrinha de jogar para um lado e do outro, mas nunca foi explicado o porquê de funcionar assim. Alguns porquês são mais difíceis de explicar mesmo, mas esse eu não acho que seja tanto. E eu acho que ajuda muito entender esse porquê. Então, assistindo as aulas na sequência, a próxima equação que a gente se deparar, eu já não vou fazer toda essa explicação, porque eu vou assumir que você já tenha visto essa daqui. Questão 51. Na conveniência de um posto de gasolina, Rafael tem uma média de vendas diárias de R$ 55 em cigarros. Se ele mantiver esse valor de vendas, né, durante 30 dias consecutivos, qual será o total de vendas de cigarros ao final dos 30 dias? Então vamos lá. Nossa conta é 30 vezes 55. Ele quer saber o valor de vendas mantendo essa mesma média de vendas durante 30 dias. Então, é o número de dias que eu estou analisando vezes a quantidade de vendas por dia. 30 vezes 55. Ó, 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10 vezes 55.
Aí, 3 vezes 55 é 3 vezes 50 mais 3 vezes mais... 3 vezes 50 mais 3 vezes 5. Então, 3 vezes 50 é 150. 3 vezes 5, 15. Soma 150 mais 15, 165. Vezes 10, eu acrescento um zero no final, 1650. Gabarito letra A. Ah, não foi assim não. Beleza, arma essa conta aqui, ó. 55 vezes 3. Aí você faz isso aqui. Vai chegar no 165. Aí agora você acrescenta o zero. Zero aqui, pronto. Questão 52. Maria foi fazer compras e percebeu que o troco deveria ser de 7,50. Porém, o estabelecimento só tinha moedas para dar o troco. Qual seria a menor quantidade de moedas que ela poderia receber como troco, considerando que as moedas disponíveis são de R$1,50? Bom, essa aqui é algo do nosso dia a dia. Talvez essa questão não tenha dificuldade alguma para a maioria de nós. Bem que hoje em dia, né, tudo é Pix, cartão. Pode ser que fique cada vez mais difícil lidar com dinheiro no dia a dia, pelo menos em comparação a alguns anos atrás. Mas olha só, basicamente o que ele perguntou é: eu quero formar R$7,50. Quero formar essa quantia. Mas só tenho moedas de R$1,50. Qual a menor quantidade de moedas possível eu posso usar para formar essa quantia? E aí? 7 moedas de R$1 e uma de 50 centavos, né? Gabarito, letra E. Essa é a famosa para não zerar. Só que eu não gosto de falar isso aqui, né? Porque às vezes, por algum motivo, a gente erra e, errei a questão que o cara falou que era para não zerar. Aí já mexe na autoestima. Questão 53. Em um edifício onde todos os andares têm apenas números pares e cada andar possui exatamente 4 apartamentos, considere um prédio de 12 andares. Qual é o número do último apartamento nesse edifício? Olha só, mais do que nunca, eu peço que você realmente pause e tente refletir alguns segundos, pelo menos, nesse enunciado. Quero te perguntar, você entendeu o que ele informou? Porque eu demorei para entender. Eu não gostei da redação desse enunciado. Eu entendi o que ele quis dizer, mas tem muitas brechas aí. Ó, o que ele quis dizer é: eu tenho um prédio de 12 andares. E os números dos apartamentos desse prédio são todos pares. Então, a identificação de cada apartamento, o número que identifica cada apartamento nesse prédio é par. Não tem apartamento, por exemplo, de número 1, 13, 11. Não tem. É só par. Numa primeira leitura, ele fala: em um edifício onde todos os andares têm apenas números pares. O que ele quis dizer aí? Todos os andares têm apenas números pares. Ele quis dizer que todos os apartamentos desses andares só têm números pares. Mas ele fala: todos os andares têm apenas números pares. E aí, o que significa isso? Complicado. E aí tá, cada andar possui exatamente 4 apartamentos e o prédio tem 12 andares. Essa foi a parte menos complicada. E aí você só consegue, pelo menos eu, não consegui entender, dado só a informação que ele precisava. Quando ele me pergunta qual é o número do último apartamento desse edifício, que aí eu deduzo que o que ele quis dizer, e não ficou muito claro pela essa escolha de palavras, que foi: se os apartamentos só têm números pares, e supondo que eu começo essa numeração do primeiro número par, que é o 2, ainda teria uma forçação aí, tipo, tá, o 0 é par também. E aí, por que não começar com o apartamento 00? Tudo bem, vamos começar do apartamento 2. E aí tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai. Vai subindo os andares, né? Qual é o número do último apartamento? Para saber isso, eu tenho que entender a quantidade de apartamentos propriamente. Eu tenho 4 vezes 12 apartamentos. Então eu tenho 48 apartamentos. Ok. Agora eu vou analisar em sequência as numerações desses apartamentos. Eu tenho apartamento 2, eu tenho 4, 6, 8, 10 e assim vou. Percebe que o primeiro apartamento é o 2, o segundo apartamento é o 4, o terceiro é o 6, o quarto é o 8, o 5 é o 10, o quinto é o 10. Então, o número do apartamento é sempre o dobro da posição que ele ocupa. Então, o último apartamento, na posição 48, será o dobro da posição que ele ocupa. Então, o número do último apartamento é 96. Gabarito letra D. D de difícil. Essa questão eu permito que você se embole no entendimento dela. E se você entendeu ela de primeira, rápido, parabéns. E se não, relaxa. Não foi simples. Eu não gostei. Mesmo entendendo e acertado, eu não gostei dessa questão, pelo menos não da redação dela. A ideia foi divertida.
mas a redação poderia ser melhor. O que você acha? Questão 54. Em uma loja de eletrônicos, um cliente comprou um smartphone por R$ 1.200 e 2 fones de ouvido por R$ 150 cada. O vendedor ofereceu um desconto de 15% no total da compra. Qual é o valor final que o cliente pagou por sua compra? Então, qual é o plano? Vamos calcular o total da compra sem o desconto e depois a gente aplica esse desconto. Então a gente tem um smartphone por 1.200 mais 2 vezes o 150, porque os 2 fones de ouvido custam 150 cada um. Então eu tenho 2 vezes, já que são 2 fones de ouvido, o 150. Então eu vou ter 1.200 mais 300. Minha compra deu R$ 1.500. Isso é o valor sem desconto. Agora eu vou aplicar o desconto. E aí, a gente já viu que tem algumas maneiras de você fazer isso. Dá para fazer relativamente rápido de cabeça. Olha só, eu quero dar um desconto de 15%. Quanto é 10% de 1.500? É 150. 10% eu ando uma vírgula para esquerda. E aí, se eu calcular os 5% e somar isso daqui, eu vou saber o quanto eu tenho que tirar, já que é um desconto do valor original de 1.500. Ah, e 5%? 5% é metade de 10%. Metade de 150 é 75. Então, somando isso aqui, vai dar 225. E aí fica 1.500 menos 225, e vai dar R$ 1.275. Gabarito letra B. Mas você também poderia ter feito de maneira mais calma, por assim dizer. Esse aqui é o processo de fazendo meio que de cabeça. Se o valor cheio, 100% do valor é 1.500, eu quero pagar 15% a menos, então eu vou pagar 85% do valor original. Então o valor novo, o valor com desconto, vai ser 85% vezes os 1.500. Ah, não enxerguei assim. Outra forma é 1.500 menos 15% de 1.500. Então tá aí todas as formas que você poderia ter resolvido esse problema. Gabarito, lembrando, letra B. Questão 55. Mariana corrigiu 40% das questões da prova de Pedro, totalizando 12 questões. O que estava totalizando 12 questões? Os 40% das questões, não o total de questões da prova. Até porque esta informação é justamente o que ele quer saber. Com base nessa informação, é correto concluir que o número de questões da prova é igual a... Então, 40% da prova corresponde a 12 questões. Quantas questões correspondem a 100%? Você poderia montar essa regra de 3. 40% corresponde a 12, 100% corresponde a quanto? Ixi, regra de 3 não dá. Então vai pela interpretação de porcentagem. Vamos chamar de x o número de questões, é um valor desconhecido, então vamos atribuir uma incógnita. Então temos 40% de um certo número, que eu não sei qual é igual a 12. 40%, x é o quê? O número total de questões. 40% do total de questões é igual a 12. Então quanto é o número total de questões? Basta resolver essa equação. E já vimos que nossa ideia é isolar o x. Então, como a gente pode sumir com esse 40% daqui? Olha só, eu vou aplicar uma alteração só e já vou sumir com esse 40% de uma vez. Eu vou multiplicar os dois lados pelo inverso dessa fração. Rapidão aqui. Se eu tenho uma fração de A sobre B. O que é A sobre B? Estou generalizando. A gente, quando quer generalizar uma ideia, a gente usa letras. E multiplico essa fração pelo inverso dela. Seria, nesse caso, B sobre A. Isso aqui é igual a 1. E claro, para A e B diferentes de zero, porque não se pode dividir por zero. Então, pegou uma fração, multiplicou pelo inverso dela, isso foi uma tentativa de sonoplastia, e você multiplica pelo inverso, só virar ela, cabeça para baixo, por assim dizer, isso vai dar 1. E o 1 na multiplicação é elemento neutro. Então, eu vou multiplicar os dois lados por 100 sobre 40. Lembrando, a alteração que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, isso aqui vai dar 1. 1 vezes x é a mesma coisa que x. E aqui, eu vejo qual a brincadeira que vai dar. Corta esse zero aqui, fica 12 vezes 10 sobre 4. Eu posso olhar para o 12 dividido por 4, que dá 3. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes 10 vai ser 30. Então, chegamos que x é igual a 30. E o que representa o x? O que o x está representando? O número total de questões da prova. É o que queríamos saber. Gabarito, letra C. Questão 56. Em uma loja de roupas, uma camiseta custa R$ 60. Durante uma promoção de liquidação, o preço da camiseta é reduzido em 20%. Se Maria comprou 3 dessas camisetas durante a promoção, quanto ela pagou no total pelas 3
camisetas. Então pergunta, ela comprou as camisetas por R$ 60 cada uma ou com o preço já da promoção? Ela comprou com o preço da promoção. Então qual que é o plano? Calcula primeiro o custo de cada camiseta com a promoção aplicada e aí depois você pega esse resultado e multiplica por 3 para chegar no que se quer saber. Entendeu? Se não tinha entendido, agora você sabe o que tem que fazer. Pausa e faz as contas. Vamos lá. Então vamos calcular esses 20%. A gente já sabe que, como é um desconto, é a mesma coisa que eu multiplicar o valor, né, dos R$ 60 por 80%. Que aí eu vou achar o preço de R$ 60 com o desconto aplicado de 20%. Simplificando isso aqui, ó. Aqui em cima é a mesma coisa que 8 vezes 6 vezes 100. E eu estou dividindo isso por 100, então eu posso simplificar. Vai ficar só 8 vezes 6, que é igual a 48. Então esse é o preço da camiseta com o desconto. Só que aí ela aproveitou a promoção e comprou 3 camisetas. 3 vezes 48, que deu R$ 144. Gabarito, letra A. Questão 57. Lucas comprou 40 metros de fio elétrico por R$ 1,20 o metro e uma lâmpada por R$ 6,80. Se ele pagou com uma nota de R$ 100, qual foi o troco que Lucas recebeu? Então, vamos para o plano. Eu vou calcular quanto que deu a compra dele primeiro. E aí depois eu vou pegar R$ 100 menos o valor total da compra e achar o que eu quero saber. Olha só, vamos calcular o preço do fio aqui, ó, 40 vezes 1,20, porque é R$ 1,20 o metro. E se eu comprei 40 metros, faço 40 vezes 1,20. Mais o preço da lâmpada, que é R$ 6,80. Conta chata, né? Nem tanto. Olha a malandragem, já ensinei. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Então isso aqui tudo está multiplicando em 20. Ao multiplicar por 10, eu ando uma vírgula para a direita. Então esse 1,20 esse 1,20 vira 12. Então aqui vai ser 4 vezes 12, mais o 6,80, né? 4 vezes 12 é mais fácil. É 48, mais 6,80. Isso aqui vai dar 54,80. Eita, que zero feio. Não que o melhor seja tão melhor. Beleza, 54,80. Agora, ele pagou com a nota de R$ 100 e quer saber quanto recebeu de troco. Basta fazer a subtração 100 menos 54,80, que vai resultar R$ 45,20. Se ficasse ruim de fazer essa conta aqui, por algum motivo você não conseguisse fazer essa conta de menos, você sabe quanto ele gastou? O troco é a diferença entre o que ele pagou e o total da compra dele, certo? Então você pega o total da compra dele e vai adicionando até chegar em 100. Então se estava em 54,80, você adiciona 20 centavos. Vai para 55. Aí dos 55 vai para o 60, que é o redondinho mais próximo. Então adiciona R$ 5. Beleza, 60. Agora do 60 para o 40. Tem que adicionar mais 40, né? R$ 40. Aí chega a 100. Pronto. Tudo isso que adicionou é o troco que ele vai receber, ó. 20 centavos e aqui vai ficar 45. Pegaria na resposta também, por esse raciocínio. Gabarito letra I. Questão 58. Um tanque de combustível tem capacidade para 60 litros de etanol. Se o preço do etanol é R$ 4,50 por litro, quanto custa para encher o tanque? Para encher o tanque, o custo para encher o tanque vai ser a capacidade do meu tanque vezes o preço de cada litro do etanol. Então, se eu tenho 60 litros de capacidade e eu quero encher o tanque e o etanol custa R$ 4,50, qual é a conta que eu tenho que fazer? 60 vezes o 4,50. E sim, eu sei que você já pegou o macete aqui de andar com essa vírgula, né? Aproveitar esse zero. Isso aqui é 6 vezes 10 vezes 4,50. Aí quando eu multiplico por 10, eu ando a vírgula para a direita, né? Tanto quanto forem os zeros da potência de 10. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 45, que vai resultar em 270. Fica mais fácil de fazer. Então gabarito letra C. Questão 59. Paula desafiou seu irmão João a descobrir o dia da semana após 42 dias. João, que estava concentrado nos estudos, respondeu corretamente que, se aquele dia fosse uma segunda-feira, dali a 42 dias seria... Vamos lá. Então aqui a gente tem um esqueminha de um calendário dos dias das semanas. A gente não vai se preocupar com a ideia de mês, de ficar dentro de uma certa quantidade de dias de um mês, não. Vamos se preocupar só com os dias das semanas mesmo, propriamente. Então qual que é a ideia? Se a segunda-feira que está sendo citada é o dia 1, então daqui a 42 dias será o dia 43, que é o que eu quero saber. Que dia da semana cai esse dia 43? É o dia 1 mais 42 dias. Então a gente vai contando até o dia 43 e onde ele tiver, a gente olha a coluna, vai ser o dia da semana que corresponde a ele.
Aí você fala, tem que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não. Vamos, por exemplo, aqui pegar a coluna da segunda e já ir de 7 em 7 aqui. A gente sabe que os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então, 1 mais 7 é 8. Então, se a segunda-feira cai no dia 1, a próxima é dia 8. Então, próximo dia da semana é sempre o dia atual mais 7. Então, se a primeira segunda-feira caiu no dia 1, a próxima vai cair no dia 8. A próxima vai cair no dia 8 mais 7, que é 15. A próxima no 15 mais 7, 22. Isso só analisando as segundas-feiras. E assim a gente vai. Vamos ver se a gente chega no 43 já aqui. 29 mais 7, 36. Mais 7, 43. Então aqui, ó, bateu. Talvez se você fez isso para outro dia da semana, você aqui no domingo, você ia chegar no 42. E aí você andava um dia para o lado, 43. Então, considerando essa segunda-feira como uma contagem inicial, de onde eu parti, meu problema, acrescentando 42 dias, eu vou chegar no dia 43, e esse dia cai numa segunda-feira, gabarito letra C. Questão 60. Uma loja está oferecendo um desconto de 15% em todos os produtos, durante uma liquidação. Se um item custa originalmente R$120, qual será o preço final após o desconto? Então eu tenho R$120, tenho que aplicar um desconto de 15% nesse 120. A gente sabe que podemos fazer 120 vezes 85% para descobrir esse valor final, de maneira direta. Vou simplificar esses zeros. Simplificando essa fração aqui, 85 sobre 10, dividindo por 5 em cima e embaixo, e todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então aqui vai ficar 2 e em cima vai ficar 17. Então a nossa nova conta é 12 vezes 17 sobre 2. Por sua vez, 12 dividido por 2 é 6. Então fica 6 vezes 17. 6 vezes 17 é a mesma coisa que 6 vezes 10 mais 7. 6 vezes 10, 60, mais 6 vezes 7, 42, igual a 102. Esse é o preço procurado. Gabarito letra B. E nossa derradeira questão de número 61 da nossa lista 1 não poderia deixar de ser essa questão. Quantas questões fizemos dessa estrutura aqui? Eu nem lembro. Será que chegou a 10? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o 61º número par, antecessor de 776. Então a gente já sabe como proceder. Estou preocupado com os antecessores, então vou pegar meu número de referência e criar uma sequência regressiva. Se fosse sucessor, eu criaria uma sequência progressiva a partir da referência. Então aqui 775, 774, 773, 772 e assim vai. Então eu quero o 61º número par. 61º, então está lá na posição 61 dos antecessores pares da referência. Então a gente sabe que aqui temos o primeiro antecessor par a 2 posições de distância, o segundo vai estar a 4 posições de distância, o terceiro vai estar a 6 posições de distância, 6 posições a menos, né? Porque são os antecessores. Se fossem sucessores, seriam posições a mais. Então, nessa lógica, o 61º estará a 122 posições a menos que a referência, que é o 776. Então, a nossa conta é 776 menos 122, que nos levará ao número 654. Esse é o número que foi exigido. Então, com essa questão, finalizamos o nosso curso preparatório para os cargos de ensino fundamental da Prefeitura de Paraty, RJ. Foram 61 questões da banca Avança do ano de 2024, dentro dos tópicos exigidos no edital. Lembrando, mais uma vez, que temos uma lista com 200 questões disponibilizada lá no Telegram. Você pode continuar praticando. E que se tivermos tempo, vamos resolvê-las aqui também. Mas agora eu vou dar uma pausa e vou partir para os conteúdos da lista 2, para os cargos de ensino médio e para o cargo de analista de sistema, que exige o nível superior. Mas vai ter o edital igual nessa parte de matemática e RLM, igual dos cargos de ensino médio. E lembrando também que o cargo de GCM, embora um edital à parte, tem a mesma cobrança de conteúdos dos outros cargos do edital geral. Então, e aí? Qual a reflexão que você faz? Principalmente você que vai fazer para os cargos de nível fundamental. Como é que está sendo a sua experiência com essas aulas? Você tem identificado progresso? Está conseguindo entender?
Tem alguma crítica para fazer? Um elogio? Por que não? Brincadeira, já tô recebendo bastante comentários positivos. Fico bastante feliz. Mas se quiser criticar, fica à vontade também. Só que uma coisa que eu recomendo é você praticar essa autopercepção. Mesmo que nos pequenos passos. Você terminou uma sessão de estudos, você gasta uns minutinhos meditando, refletindo sobre aquela sessão. Uma introspecção mesmo. No sentido, o que eu aprendi nessa sessão de estudos, ou se você quiser ampliar a temporalidade da reflexão, o que eu tenho aprendido nessa caminhada de estudo para essa prova? De onde que eu saí, ou seja, como que meu conhecimento estava sobre esses assuntos e como que está agora. Isso é legal e isso ajuda a reforçar o aprendizado, tá? A gente pensa que o aprendizado acontece só no momento da prática. Não, isso é parte do processo. A consolidação do aprendizado acontece principalmente nos momentos de descanso, mas principalmente ainda no sono. Então, um sono de qualidade e regular ajuda na eficiência dos seus estudos, tanto na parte no momento que você está adquirindo aquele conhecimento, quanto no descanso que aquele conhecimento está sendo consolidado lá no seu cérebro. Então, muito obrigado pela sua atenção e vamos continuar agora com a lista número 2, resolver as questões de 2024 da lista número 2. Até a próxima.